Para aprender este laço tivemos que andar à escola, por causa da Valentina que não nos quis dar a esmola. Para aprender um ofício que me mantenha ao Senhor, ser barbeiro, carpinteiro, cardador ou ferrador. Este é um espaço para aprender, rir, emocionar-se e descobrir que ser politeiro é muito mais do que dançar. É pertença, é cultura, é futuro. Se alguma vez pensaste, e se eu fosse politeiro? Este podcast é para ti. Para trabalhar amanhã. Ai, vim buscar a merda do... Não, Mas não, espera, pões no põe chão. aqui que se veja. Pões no a caneta. chão. Ai, vos queres que se veja aqui. Tira isso. Isso que no chão não vale a pena pôr. Toma, Ai, tu para mas trabalhar. ponhas assim, assim. Olha, Não, Queres ver? Isto não leva biquitos aqui, mas não importa. não? Não, Olha, corta direito. olha. Não, isto pões ao par do... Desculpa, Não, porque só se vê dali para Tira cima, dali, porque senão já Sandra. fores e não precisas já fores. Até não ponhas mais Só não é nada, fica bem Porque só se assim. vê, só quando Super muito bem. os paus. Tem a ver com o politeiro. Pois, Mas está bom aí? Está bom em uns? ela foi buscar uns com Com mais, remissaques. mais... Almofada. Já está a gravar. A almofada do. Melhor, é a maneira de fazer um filme maior. Exato. A almofada. Como é? A almofada. A almofada boa encontrares melhores Sentarás. sentarás. Pode ser. Não havia um dito que era de segunda cama. Não, se for na cama fazias melhor de feitas. Segunda cama fazia. Não. Em boa cama fazias melhor te deitarás. ou qualquer Ele coisa. é uma coisa qualquer. Onde é que queres pôr? Aí, assim. Aí. Que não estorbe. Que Aqueles não... eram bolsos. Os quais? Não, foi ele que vos estão ali agarrou o dentro. rapaz e põe aí, pôs aí. Leva a camisa para baixo que está ali estorba. Sim. Eu ainda nem vi que era. Depois virado ao contrário não dá. E eu quis ser Olha, mas- pauliteiro. Mas os politeiros não têm na máscara. Não é um míscaro. Essa máscara é um míscaro. O míscaro, já era fúrio, a máscara. Não é míscaro Pois por isso, Não então é sim, já percebi. É micro. Ai, micro. É um micro. E disse víscaro. Olha. A cabeça é um microfone Ah, com micro. olhos, é um microfone que tem a ver com o símbolo Dos politeiros. deste programa que estamos a fazer. Ah, é? Chama-se podcast. Podcast e eu quis ser pauliteiro. Ora, Em inglês ou em português? Como dizermos, Deus vos dê buenos dias, boas tardes e boas noites. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Eu Quis Ser Pauliteiro. Hoje vamos a conversar não com um pauliteiro, nem com uma pauliteira, nem gaiteiro, nem ensaiador. Hoje vai ser uma artesana sandinesa de Las Bunas. E o que tem uma artesã a ver com os pauliteiros? Tem tudo e mais alguma coisa. Vejamos. O que seriam os pauliteiros e as pauliteiras sem os seus trajes? Nada. O que seriam os nossos gaiteiros, os nossos caixeiros, tocadores de bombo, sem os trajes? Nada. O que seriam os nossos ensaiadores, dirigentes e presidentes sem a sua capa de honras? Nada. Nada. Ou seja, com as mãos ou sem as mãos de uma boa artesã que faça estas peças todas, estas pérolas que são autênticas pérolas, não, os grupos de pauliteiro não eram os mesmos. E, felizmente, que na nossa vila de Sendim temos quem faça estas peças únicas, genuínas e cheias de história. Vamos falar com a Dona Maria Susana de Castro, nascida a 11 de agosto de 1952,
tem 73 anos, bem conservadinhos, viúva, 5 filhos e 5 netos. 5 Verdade? Verdade, verdadinha. E muitos metros e metros de E linha. Quantos metros de linha? Talvez já chegariam à Lua virar Ora, exatamente. E a Lua dava 2 voltas à Lua. e virar e outra tanta vez. Linha. Diga-nos lá. É isso mesmo. Diga-nos lá, Sra. Maria Susana. Começo por perguntar. Como é que foi a sua infância em Sendim? A infância mais ou menos realmente boa. Não tenho más memórias da minha alegre, com família sempre rodeada. Também tinha 5 irmãos, todos e 5 cunhadas, e enfim, pai e mãe até quase até bastante idade. Em que rua nasceu? No Barro Alto, na aldeia de Sendim, não na vila de Sendim, na aldeia de Sendim. Sim, mais tarde, no Barro Alto, uma das principais ruas da aldeia. Hoje está bastadamente para os lados, mas... A juventude na altura entre Bairro Alto, Caminho das Vinhas, concentrava-se ali quase tudo. Caminho das Vinhas, Rua da Frágua, Canzelo, portanto eram Por isso é que... umas ruas boas de mocidade, nas minhas épocas de juventude, que ainda hoje já são praticamente mais desfavorecidas de juventude, mas com muita alegria e com muitas músicas tradicionais, onde começaram... O Baile da Parreira, por exemplo. O Baile da Parreira, que já onde começaram realmente os pauliteiros, os grupos de rapazes e raparigas a dançar, na época da Páscoa faziam os jogos tradicionais, portanto era realmente eu passei uma juventude com um pouco de outros mais velhos, com muita gente lá nessas ruas, e onde se concentrava realmente muita tradição, que até hoje, algumas perdidas, outras lá vão indo, acentuado nos pauliteiros e nos grupos alguns de danças mistas, enfim, de juventude muito alegre e muito ativa nestes sentidos. Muito bem. Em termos de escola primária, lembra-se quem foi a sua professora? Lembro. Lembramos-nos sempre. Ainda antes de ontem, infelizmente, encontramos-nos numa como é que dizer, consulta de fisioterapia, as duas já há uns tempos, apesar de estarmos na mesma, mas a gente fica um pouco afastada de nos encontrar a gente mais ou menos, que é a Dona Odete. A Dona Odete, como é que se chama? Aí. De Adelaide Gabriela. Martins, a Dona Odete, acho que é Martins. Não, Martins, Dona Odete, que era a esposa do doutor. Como é que ela era o professor? Ela era professora. E ele é farmacêutico, o senhor Viana, o doutor Viana. Pois. Dono da farmácia do lugar de Sendim. Sim. A Dona Odete foi a sua professora. Foi. A primeira e segunda classe foi a Dona Helena, era a senhora do professor Delfim, que era trabalhador na EDP, e estiveram cá muitos anos, e eram de Bragança, mesmo naturais de Bragança, e eu fiz a primeira e a segunda classe com essa senhora. E da terceira e quarta classe foi com a Dona Odete. Nós encontramos já uns tempos, não tínhamos, Susana, eu já uns tempos não a tinha visto. Ela é uma senhora já de 92 anos, 93. Ela está muito bem conservada. A gente conversou e diz assim: olha, Susana, vou-te dizer uma coisa. Sabes que eu ainda há 2 dias entrei numa gaveta e encontrei uma santinha senhora de Fátima que me trouxeste. Tu, quando foste a Fátima, eu tinha 9 anos. E fomos a Fátima, eu e a minha mãe e o meu pai. Portanto, dispõe ainda bem que nos acompanha até hoje e que nos acompanha até mais à frente. Exato, muito bem. É isso, mas fiz a quarta classe com a Dona Odete. Não é toda a gente com 73 anos que tem ainda a história primária. Olha, esta foi, sim. E foi ela a terceira, fiz a quarta classe. Na altura, a Escola Velha, aqui eram onde 4, agora a Casa da Cultura. Eram 4, já não te recordas.
ainda Tinha recordo duas já salas, duas das meninas e duas dos rapazes. Recordo-me porque depois passou, já estava feita a primária atrás e aquela passou depois a infantário. Pois, após o 25 de Abril. Já foi, depois começou Agora eu a fiz ser a infantário. quarta classe, não era grande aluna, mas também não era ruim aluna, passei todos os anos e mais nada, a gente ficou. Também não gostava realmente de estudarem, mesmo se dizer assim, vai estudar, não. Tenho a minha irmã mais nova que realmente ela gostava e tinha saído, e também não fez porque depois acabou por ficar para trás, mas eu gostava de trabalhos manuais, como hoje, até hoje, que eu fazia sempre. Depois, a partir logo de muito nova, então... Fui aprender de costura. A costura. Costura, que a minha mãe portanto, teve 5 filhos e todos tinham que lhe dar uma arte. A arte de trabalhar, os meus irmãos eram mecânicos, eu fui costureira, a minha irmã acabou de tirar quase um curso de contabilidade, que até faz até hoje, só levamos 2 anos. Exato. E assim continuou e eu fui para a parte de costura até hoje. De confecção, estive 1 ano em Mogador a aprender, era garota, depois estabeleci-me em casa e gente, como gostei, fui aguentando e fui trabalhando até hoje. Fazia trabalhos manuais nada que destes trabalhos que estamos a ver aqui, mas nada que não fosse, mas já havia muitas pessoas e eu me entusiasmava para fazerem, como já existiam os pauliteiros. Eu era garota praticamente, os pauliteiros eu tinha um tio que tinha uma procissão de rapazes que eram sapateiros antes da Guerra Colonial. E eles já ensaiaram, eu recordo-me ainda, nas nossas festas de Santa Bárbara, que eram feitas em maio, e de São Sebastião, e já tinham um grupo de pauliteiros para andar pelas ruas a fazer os peditórios e nas procissões. Era verdade, sim, que era o Sr. Eduardo Lopes, que está inscrito também em vários, como reconstrutor da igreja, acompanhado com outras pessoas, e das juntas de freguesia, portanto fazia parte nessas coisas, e então ele apoiava a juventude, que o meu marido, por acaso, era um rapazolos, e eles já, antes de irem para o ultramar, eram pauliteiros, não eram uns trabalhos tão trabalhados como hoje, mas já enfeitavam as mães com fitas, com o que realmente se conseguia em casa, e o gosto de cada pessoa para enfeitar o rapaz para ir dançar na festa. E o chapéu? Os chapéus eram dos avós, era um chapéu mirandês já. Mas e punham-lhe já o penacho, ou umas florzitas? Nessa época eu lembro-me de uma fita? Umas fitas, as fitas sim, as fitas havia já, as fitas nos estabelecimentos básicos que havia aqui na aldeia, porque aqui... como é dizer, era uma aldeia, mas era uma aldeia rica um pouco de todas as habilidades. Tipo de comércio, e as pessoas, tipo sim, não havia grandes, mas havia acesso a quem tinha possibilidades de fazer. Obviamente. No sentido falou como hoje. De Santa Bárbara, também se fala muito da Senhora do Rosário, que a Senhora do Rosário também era em outubro, depois do fim das festas. Exatamente. Que era a festa de Nossa Senhora mesmo, que ainda até hoje, em não sei quantos de outubro, e era agora na precisão do ramo. Exatamente. Também que os rapazes... Mas nessa da Nossa Senhora, lembra-se de dançarem o alqueire, ou não? Um pouco, acho que, mas já era com... dançava-se o alqueire, seriam rapazes, mas já era com mistas, com um grupo de mistos, porque que faziam como é dizer, as tradições. Certo. E era um elogio à Santa por dar o agradecimento do fim do ano por ter produzido o trigo e o vinho e as colheitas, isso em bem. Mas os pauliteiros, já que já falamos com alguns dos mais antigos, eles lembram-se de dançarem o alqueire, punham o alqueire ali à frente do lado, e benziam, e depois dançavam a bicha e iam dando, saltavam por cima do alqueire, entrelaçavam e saltavam. E era o agradecer pela esmola que tinham recolhido o dia todo
Ou seria, E- isso não seria, desculpa, não seria propriamente Senhor do Rosário, seria Na na Alto Senhor dos Remédios. Que Também, ainda também hoje, nessa também há a recolha do pois, trigo. ainda hoje, Exatamente. porque é mais já no fim, Senhor dos é na mesma Remédios e época. São Roque. São Roque. É 15 de Sim, agosto. dia lá. 15 de agosto. Que É de também 15 já que se eu, tem, já se tem ainda o trigo hoje, aí. ainda Exatamente. hoje vão as crianças todas, Com os faziam com os cestinhos cestinhos a levar o levar trigo, trigo. a agradecimento a Nossa Senhora. Também não havia dinheiros, era Era a o esmola que bem, havia, era a a esmola que esmola que a havia. gente dava era o que, É o que que tinha. entregava. Sim. Muito bem. E depois, isto falando da parte do artesanato, ou da sua, Do seguimento do das seu tarefas. ofício, começou a vir também o linho, Pois, claro, o linho. isso já foi mais tarde. Isso já foi mais tarde, isso, as coisas, portanto, continuando, depois eu recordo-me, com a guerra colonial, isto ficou um pouco triste aqueles anos todos. Claro, sem rapazes. Sem rapazes, e rapazes havia, raparigas também, mas umas eram noivas, outras eram namoradas, portanto era uma coisa bastante, era tudo mais arraigado, por exemplo, a Senhora de Fátima, essas coisas todas que realmente o povo, para tentar tinha muita, uma fé mais, para toda a a gente, fé porque para graças toda... a Deus aqui em Sendinho houve muitos bastantes mortos, acho que só houve a fatalidade de um homem, e aqui levava muita juventude. Exatamente. Ainda te lembras? Ultramar. Para Ultramar, já não te lembras, não? Muita juventude para Ultramar. Foi. Só faleceu um irmão do Morgado, não é? Do Morgado. É. E depois então, isto já e década depois de 70, por aí... que se começou a incentivar então um pouco a cultura, mas principalmente foi após do 25 de Abril, mais que abriu-se mais, tudo um pouco, já toda a gente havia grupos, porque o Dr. Mourinho ia com os pauliteiros, ele chegou a ir à Rússia, que naquela fase que era eu garota, ouvias comentar, ui, vão à Rússia, os comunistas, era aquele tema de antigamente, que está em história, está ainda em ideia de muita gente, mas eu ainda me recordo, já não te recordas, meus filhos também quase não, mas o Dr. Mourinho já fazia os seus grupos de pauliteiros em todos os lados, era elogiado em todos os lados, aqui de Sendim tinha um certo ciúme, porque tinha cá a família toda, e ele era portanto, ele era dado à aldeia dos igrejas, em duas igrejas, e em questão de traje, em questão ele tinha, não dava trabalho a ninguém aqui em Sendim. Ele vinha cá, a gente coisava, mas não, isso era... Tem aqui famílias que elas bordavam as saias para o Padre Mourinho, elas faziam os trajes para o Padre Mourinho, as sobrinhas, tudo bem, pagava e juntava, mas aqui com mais ninguém, era só, portanto, nessa época de um pouco fechada, mas ela era uma pessoa que já levou o grupo a todas as partes do mundo, estiveram no Japão, estiveram no Brasil, estiveram toda a vida, ainda temos aqui a Dona Helena, ali tua vizinha, que realmente, depois eu perguntar, ela era uma das que dançava por lá, por todos os lados, e o marido. O pai era o caixeiro, uma fotografia que eu tenho nos meus cartões foi tirada dele com a capa de honra já. Portanto, entre a capa de honras, os coletes, os saiotes, os picados, portanto, ele foi uma pessoa, e foi realmente a pessoa que me incentivou a mim, depois da capa de honras. A capa de honras, ninguém punha a capa de honras, porque era uma vergonha usar uma capa de honras, um capote, o capote era o traje regional, o enxoval do homem que a mãe fazia aqui para dar de dote, como a filha levaria, ele levava o capote, e hoje ainda há capotes, atadinhos e apertados que a mãe deixou feitos, e depois muito, ainda vai para uma fogueira para se queimarem, que atiram com eles. E não me atiram mais, porque já há uns anos que eu brinco com essa atrapalhada. Buracos da traça e assim as tradições das nossas coisas. Nós neste nosso podcast temos aqui algumas rúbricas que fazemos um desafio
a quem convidamos. Este chama-se Língua de Palo. Se lo bailas bem, darei-te um tostão, las que bailam bem, sei eu quais são. Chama-se, Língua de Paulo. Sim. que é como se fosse língua de palmo. Pois. Ora, Palmo, é uma palmo. viagem à identidade do léxico único dos politeiros e tem a ver com a sua função. É um dito em mirandês, Sim. que a dona Sim. Susana deve conhecer se calhar, e que é para depois tem que ou ver o que é que este dito terá ou não com a tradição dos politeiros e das danças Sim, de Miranda. Llana caprina, nem larga nem fina. Lá na Cabrina, nem larga nem fina. Isso, que quer é uma dizer? raça de uma lã que não presta. Ou seja, nem larga nem fina. Nem larga, nem gorda, nem fina, gorda, não presta para nada. É isso. Pronto. Ou seja, então com esta lã não Não íamos é, lá, portanto, diz nem que para há as sempre meias. uma lana com uma ovelha ranhosa. Deve ser lá a ovelha ok. ranhosa, só Lana deixa lá na caprina. ordinária. Certo, É como um Pronto, filho, tá bem. 4 ou 5 e não presta para nada. exatamente. Acho que é isso, percebes? isso, E não é mais nada. Ou seja, este Sim, é lana, como é? nem Lana, na caprina, nina, nem larga, capri- nem larga, nem Ora, fina. pois. Nem gorda, nem fina, deve ser assim. Ora, Aqui tem larga, larga, quer dizer, larga. larga e larga. vá. Larga é gorda, vá. Gorda. Pronto, mas Isto aqui é- não, sim. nós, Isto pergunta lá ao teu filho então, a ver se sabe definir. pois, a ideia é essa, é para vermos as pessoas mais velhas que sabem logo interpretar, os ou mais, não. os mais Não, mas se uma novos, pessoa, como é, se tu analisares um pouco, logo das conta. vai lá, porque lá está, eu Tu falares um há mirandês sempre bem, uma ovelha negra no meio do ganado. Este caso é lá que não É, serve que não para presta nada, para nem nada. dá para fazer Pois sequer meu amigo diz assim, mira aquele. uns miotos, nem sequer miotos, uns miotos. os miotos, era lá na melhor, que era para ser amorosa. Exato. E é isso. Olha, Isso temos muito, nós temos uma cultura muito grande, é isso que eu me quero, que eu gosto aqui em Miranda eu acho, bom, todas as terras, mas eu acho que nós somos muito ricos. sim, temos uma riqueza É, desde que vai das tradições à língua, à arte, porque eu acho que, eu nunca fui estudiosa, mas a gente tem que analisar e ver televisão, ver coisas, e a gente também resolvemos o que é que queremos, mas pronto, claro. eu acho que nós, aqui no Nordeste, desse que eu ando, e às vezes fico a pensar, que temos, meio dizer, uma cultura, porque nós tivemos muito fugidos de Portugal. Estás a perceber? Pois, Nós tivemos, aqui, tu pergunta-lhe à tua mãe, sim, eu ouço falar, quando era meu tio Eduardo, que iam a buscar a sola a pé, que eles iam a buscar as sardinas a pé, com os biçais, e a gente tinha que se enrascar. Tu não vês que nós temos linho, nós temos mel, nós temos azeite, nós temos, porque o povo, nós somos pobres, mas somos muito ricos. Não ouviste claro. um debate de um gajo que era holandês e veio já o bisavô para o Douro a fazer vinho, e ele até hoje, que estava na primeira palavra, com a outra, e ele diz assim, você anda de croques? Já um senhor, pois ando. Então quando vêm os chiques aí e a sua casa, o que é que eles vão à merda? Eu ando com a comida com o meu gosto. Não é nada. Agora, portanto, nós aqui, acho que somos ricos em sobreviver, estás-me a perceber? Sim. Estás-me a perceber? Termos termos mentalidade para nos defender em tudo. Porque Portugal passava fome aqui, claro, eu em minha juventude já foi mais ou menos. Estávamos isolados de tudo, mas mesmo assim mesmo conseguimos vencer. Tu não vês, tinham as lajes, tinham bom, porque tinham a carnes, tínhamos tudo, só queria buscar as jardinas, como diz ele. Claro, e o exatamente. sol, que isso também era muito difícil trazer o sol, percebes? Para curar as coisas, etc, porque lá está. Agora que diz assim, não estamos a do Marão para cá mandam os que cá estão. Claro, entendes? Portanto, é por isso que eu digo que a nossa cultura é muito rica e muito boa em tudo. Olha, e tenho pena por coisa que não historiam na história. Já estás cansado? Olha, a palastra é muita. Olha, sobre as peças de artesanato, como é que vem depois as peças, isto é, desde o primeiro colete, vá, fazer o colete, pronto, portanto,
É a mesma história. O Padre Mourinho tinha os seus grupos, já tinha os seus coletes que estão no museu que ele repôs, o Museu em Miranda de Douro, ortográfico, não é? Há lá coletes com 100 e tal anos, capas de honra com 100 e tal anos, de criança, de cheiros de mulher de Burel, com 100 e tal anos. Quem é que vai estudar isso a Miranda? Claro. Ninguém. Que temos nossos colchas de cama, 100 e tal anos. Agora, a questão da roupa é a mesma coisa. Portanto, ele já fazia, já tinha, recuperou, recolheu e tem no museu. Depois, portanto, ele faleceu praticamente e isto desenvolveu. Os professores recriaram essa cultura de danças mistas, de politeiros, etc. E o conselho a mesma coisa, não é? Toda a gente gostou da sua juventude a dançar e juventude de vestir essa gente toda pessoas todas a rigor e com iniciativa de cultura, que eu uma vez fiz uma exposição lá no museu, ele ainda era vivo, já estava retirado, mas disse-me, quando tu tens que fazer, olha Susana, tu tens que fazer fugindo e falando, que sim, nunca era fugindo e calado. Olha Susana, tu tens que começar a fazer os trajes e as capas de honra, porque isto está perdido. Havia 3 ou 4 alfaiates, que eram os que faziam os coletes e as calças de homem, porque as costureiras não trabalhavam, porque claro, era vergonha medir um homem e depois de passar, enfim, essas coisas todas, e era feito pelos homens por coisa disso. Eu tínhamos onde, na rua onde eu vivia lá um alfaiate e ele era que fazia essas coisas todas, de calças e etc, porque as mulheres não iam medir a cinta dos homens, claro, tinham que rodear a cintura. Portanto, esse era o tema e depois, portanto, ele é que me picou. Incentivou eu tinha um pronto a vestir, vendia para o público, fazia confecção às minhas clientes que não tinha medidas, que elas gostavam, ou gordas ou mais magras, etc. E então eu dizia assim, depois o professor Campos também aqui me incentivava, deixa lá os farrapos, faz os coletes dos politeiros. Eles começaram a ensaiar crianças aqui no nosso Sendinho, era o conselho, era praticamente aqui só Sendinho. E comecei a fazer, portanto, fazia um colete de senhora como um de homem, não é a mesma coisa. E ele dizia, vem ao museu, tu tiras cópias se tu quiseres. Isso aí. Mesmo na capa de honras, olha, tira os desenhos, mas só te digo uma coisa, não fujas a estes desenhos. Porque eram os desenhos da capa de honras, dos coletes, dos paliteiros, dos saiotes das barras das mulheres por baixo das saias, que eram a folhinha de oliveira, umas cornucópias, que é derivado como ferros virados das varandas e casas que há aqui na nossa zona, em todo o país, mas eram os ferros feitos de mão, eram os corações, portanto, tudo legado no amor, nas coisas da vida, digamos. E então, disse, tu nunca foges a este desenho, mais ou menos, faz o que tu quiseres. E incentivou-me, e numa pequena brincadeira, a gente foi começando numa pequena brincadeira, muito a sério. Qual é a peça de todas, a mais difícil e a que leva mais tempo? É a capa de honras, é a capa de honras, seja aqui, seja num alfaiate, seja o que for, é a capa de honras, não é? Eu faço uma brincadeira qualquer, a capa de honras também já se faz perfeitamente, porque também nem é um burel, como era aquele de antes, claro, não é? Mas custa fazer. E eu já vou ovelha, já me custa mesmo a fazer. Já as minhas mãos já vão um pouco... Exato. Olha, e por exemplo, falando também de outra peça dos paliteiros que às vezes sai assim um bocadinho despercebida, as meias. As meias é outro artesanato que toda a aldeia de Sendim faziam as meias para os homens, de verão e de inverno, porque lá vamos ao mesmo tempo, não havia algumas feiras, mas as pessoas tinham que aproveitar a mão de obra para não comprar, claro, porque todas as pessoas faziam e sabiam fazer. Porque se diz que os primeiros, disse muito, que as meias, as primeiras meias do politeiro devem ser feitas pela avó ou pelos avós. Pronto, pois era. Mas na altura pronto, mas era capaz que mesmo nessa época faziam, porque lá está, tínhamos sempre lá em presente aqui. Outras zonas como Mogadouro era mais rico nos linhos,
porque eram pessoas ricas, tinham boas baixas aqui tínhamos que cultivar as batatas para comer durante o inverno, Pois. era E esse. já não se Já punha o linho é como o trigo, precisa de um terreno Exatamente. bom, que eu na minha rua ainda havia quem fazia linho, que era Tibraja, mas nós ninguém, todos os grandes colheiteiros de pão naquela altura, de trigo e de uvas, mas tinham terras, mas era para o trigo, para todo o inverno, porque eram a subsistência de todos os sindineses, Claro, aqui, isso e nem o concelho inteiro, Uhum. nós estamos a falar da nossa terra, não é? E assim, claro, é o que eu ia dizer, havia lá as meias, pois quem tinha dinheiro ou tinha lá para aproveitar uma boa lá para umas meias, fazia. Fazia. Quem não aproveitava, ripava de um lado e fazia do outro. Ora bem. Ripava a Não. parte da boa, do pista barrota. Era assim, No caso- era assim, a tua mãe, tudo. Sim, E tudo a minha mãe, e aquelas ruas cheias de gente no Barro Alto, tu sabes, como no Caselo, toda a gente fazia isso. E era Hoje e então a avó, toda feliz como hoje, fazia as fazia as suas meias para ter, dar para ter ao neto. Sim, o sim, neto sim. mais pimpão mais pimpão, no isso grupo. Hoje em dia, se encomendarem meias aqui na sua casa, já é um pouco já é difícil. um a pouco ver, difícil sim, porque ainda vai. Mas já há pouco, não é? Senhoras que ainda é façam. cá mesmo pouco. eh, Seja para menino, seja para homem, ou- seja ou- para mulher, Exato. sim. A meia de renda, como os crochês, como essas coisas todas, Já não há muito quem faça. não há quem vai-se faça. perdendo. Porque a juventude, as minhas filhas, portanto, aprenderam outras áreas, mas também ainda não fazem nem meias. Mas se for obrigatoriamente, acho que ainda faziam, mas hoje ninguém faz. Acho que ninguém faz. Mesmo crochê de renda, Pois já é difícil. é difícil. Já correu muitas feiras, que eu sei muitas, disso, todo o país. e há pessoas de vários pontos do país e estrangeiro, e há por vezes gente que identifica, por exemplo, o que é que eu queria perguntar aqui? Quando vão às várias feiras, Sim. há pessoas que cheguem ao pé do stand e digam assim: esta é da terra dos pauliteiros, ou é da terra de Miranda? Muitos, sim. Identificam? Tudo. Seja, acho que já estrangeiro e não estrangeiro. Mas não é só hoje, que já são 20 e tal anos ou quase 30 que fazemos feiras, estás a perceber? Sim, mesmo Mas automaticamente, uma vez, eu estava em Vila Nova de Famalicão, foi uma das primeiras, e olha que estava bem triste, que eram 8 dias que eu estava para lá. E não escondi muito, porque as pessoas também não casavam. Eu já levava uma barraca assim bem apresentada. E passava ali, tem muita gente que cresceram aqui nas barragens. E depois que os filhos foram para baixo, os pais ainda ficaram, outros foram, isto é de Miranda do Douro, porque eu levava sempre a capa de honras como a mascote da nossa terra. Olha, portanto, temos tem sido assim. outro desafio que tem a ver também com os pauliteiros, que se chama Gaita a Capela. O que é que tem a ver? É um teste ao ouvido. Eu, como sei que a senhora Maria Susana também tem bom ouvido e já ouviu muitos pauliteiros, Sim. eu vou trautear aqui um bocadito de um laço, a ver se sabe, a ver se consegue adivinhar qual é. Não sei se serei. Se calhar é fácil. Não sei. Ora bem, tritotim, tritotim, tararita, tita, tira, tatarirarirararam, tarirarirarirarirarirararam. Eu sei qual é o laço esse, que é um que eu gosto muito, mas não sei se sei dar o nome. Campanitas. Pois, sim. Que é o sino quando toca no meio da igreja. Exatamente. Campanitas de Toledo, as torres de São Simão, relógio Benavente, a Catedral de Leão. É um laço. É um laço, que isto é como a tem capa de honra. Pois. Eles também os têm vários essa mesmo. sítios Dos coisas. Os vários sítios onde há. Tu É como a puseres- capa que vai à Listana, que vai à Leonesa. A capa é listana, Muito parecidas. pois é listana, é a leonesa, como tu dizes, porque o Mourinho dizia, que era um mosteiro que esteve abandonado muito em Alistair,
muitos anos, agora foi recuperado, porque hoje As- da capa foi onde nasceu ali, que era Os monges. dos monges que fizeram esta capa, depois foi engalanada, portanto, entre Portugal e os espanhóis, nós temos a história, que Portugal começou aqui, esta Claro, história, exatamente. Portugal começou, a capital de Portugal era foram todo para Lisboa, Claro. e como agora os mirandeses, Por isso é que todo ali vem para Miranda. temos o Tratado de Zamora. Zamora, temos o Tratado de então. Alcântara. Olha, das Este- peças que já fez, de certeza que muitas delas já correram o mundo e foram mundo. para algumas individualidades Temos no nacionais, México, no nacionais. Museu do México, no museu, não sei qual, eu Tu tenho trazes, se há calhar. livros, já não sei quem, mas depois mando-nos, não tem tempo de ler, Claro. porque nós já fazíamos este baixo de história, nossa, Uhum. mas assim da grande. Milagre, isso. Tu já como diz o meu roto, pois também, vêm estes gajos e nem ligas nada, eu não estou a ler com eles, eu estou aqui o Ministro da Agricultura, isso que era o Ministro da Agricultura, eu sou o Ministro da minha casa. Claro, exatamente. Portanto, é tudo assim, percebes? Mas digo eu, das peças todas Sim, que já sim. correram o mundo, há uma que ficou Pois, mais. pronto, a na do história, Papa, a a do Francisco, Papa, né? pois, Essa 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 também, olha, Telmo, tu conheces a minha casa, conheces os meus filhos, já me conheces a mãe, a gente nunca se conhece bem a 100%, mas sabes a vida como é, nós, a vida é aberta como um livro, como costuma dizer, Claro. como é teu pai, tua mãe, muito Igual. inocente e muito, muito sincera. Aqui não há falcatruas. Quando foi a do Papa, coitado, estávamos na Fistalhá, que é a coisa que é mais linda que tem Miranda, mas eles não fazem aquilo como deve ser, a da capa de honras, estás a perceber? Lá está, é outra história. Eu desde o começo sempre gostei do cerimonial, da fé, não é em cima, não sei, fica bem. Este ano estava, não sei se já foste alguma vez à missa, já. Este ano estava cheio de gente, já se morreu uns de alcaniças, presidentes das câmaras, o de Moncorvo, estavam muitos presidentes de câmaras lá. Todos eram encostados, eu estava até na frente, eles estavam todos assim para trás. E pronto, andavam dizendo que queriam oferecer uma capa ao Papa. E nomearam lá. Mas uma pessoa ligava, olha, naquela altura, não sei o que andávamos a fazer com tanta pressa, as coisas do Logotan. Tínhamos um trabalho aí e estávamos em baixa porque houve um engano, depois demoraram uns 8 dias e andávamos assim com aquela atrapalhada. E nós tínhamos que dar aquilo na altura certa. Trabalhamos de noite e dia. Esta altura ganhamos muito dinheiro, mas então... Teve que se trabalhar noite e dia. Trabalhar, noite e dia. Las 3. E depois, lá falaram, então que disse que o presidente Nunes. Eu com o Nunes foi um dos rapazes que sempre trabalhei e nunca muito bem, nem com o Rodrigo, nem com... eu nunca precisei deles, mas assim, portanto, há coisas mais achegadas, mas sem compromissos, nem coisas. E estava eu, a minha Sandra, já estava a Lili também, todas no mesmo banco, estavam os garotos de Renato. E então o presidente diz, vamos oferecer uma capa, vamos levar uma capa ao senhor Papa, ao Papa Francisco. A missão então, de repente, quem oferece a capa somos nós. Sim, quem ofereceu a capa foi a Câmara, estás a perceber? Diz, mas quem oferece a capa para o Papa é a nossa casa. Eu mirei para ele, virou para mim. Pronto, o rapaz, tudo bem, ficou ali, na frente de toda a gente, a oferta é feita. Sem intenção, nem sem ninguém pedir, foi uma expressão do momento. Claro, saiu do momento, pronto. Por acaso ela é mais rápida, eu até podia pensar isso, mas não fazê-la assim tão rápido. Aquilo passou, tiveram quase 2 anos ou mais, nunca nada falou na capa. Pois, aquilo foi antes. Pois, depois a confusão foi quando andávamos então a trabalhar para Logotan. Um dia. Então estávamos tão rabiadas por causa desse do Logotan, não sei querinho, eu estou contra as folhas que a vida me fazer, assim uma coisas de trabalho. E o telefone a dizer que dali 8 dias levar lá capa ao Papa. E nós não vimos capa nenhuma. Tiveram que preparar fora de brincadeiras, foi assim. E Lili,
E agora? Começamos a mirar uns para outros. Bom, temos que fazer lá a capa, Mãos à toca obra. fazer lá a capa. Não temos cá para fazer o modelo, para saber se é Não alto, se é importa baixo, baixo, isso mas... é tamanho único. Claro. Quando nós fomos a Zamora, não sei o que fui fazer, olha, eu disse, caralho, eu ia da Covilhã a levar lá a capa. Eu tinha, eu não pago, eles não querem que me paguem a viagem, eu ia com eles, deixa eu ver se o presidente nos convida um ou outra, eu tínhamos terminado, eu tinha a vontade de ir a Roma, Claro, e ainda quem não hoje, tem, quem não disse, tem. pronto. Aquilo, lá fizemos a capa, entregamos a capa, olha, de uma maneira ou de outra, já entregamos lá a capa. Ai, olha, o Nunes a Lili, olha, vais a desculpar, mas olha, quem vai ir comigo vai ser a minha mãe, pediu-me tanto, juro, é por tudo quanto há. Claro. Lá fui então o padre António, o padre, o Miranda, e ele e a mãe. Depois toda a gente, então, se que ofereceste, não lembro, não vais. Eu obrigava a ir. A outra disse, não, Então, eu ofereci a capa para levar ao Papa. Exatamente. Eu não foi, Não era... e foi à Câmara para levar ao Papa. Não é agora, foi assim, pronto. Ele foi, quando veio, fizeram a festa depois também da capa, da Helena, que depois foi quando foi a epidemia. Depois entrou a epidemia, acabemos nós de causa, depois acabou, entrou a epidemia. Então o rapaz todo. E depois diz o padre Manel, a Lili, olha filha, tivemos tanta sorte que eram 800 e tal pessoas no mesmo salão para visitar, para fazer ao Papa, iam uns grátis, estava só grátis, não sei se é desta vez. Nunca. E o Papa passou e eles ali. Sim, quando foi a entrega. Sim. Quando foi a entrega, entregaram a capa. E não é ele que saiu para vestir a capa. O presidente tinha todo gente, a mãe só ficou para trás, aquilo disse que era uma coisa muito, só o padre Manuel e contou. E depois tinham as fotografias lá no vídeo, lá dos retratos. E então iam Nunes a entregar a capa da Câmara de Miranda do Douro. Claro. Ele pôs a capa e só lhe disse assim, muito bem, muitas felicidades, e um bom para os mirandeses, que são muito fortes, que isto pesa muito. Pois. Quando Lombo pôs a capa, que claro, está baixo, milagre, com aquele dentro. Aquilo passou, nos trouxemos um rogeirico, deu-me a todas as três, e não de baixo, pendurado na máquina, todo feliz, tudo bem, aquilo passou, tudo bem. Olha, depois eu fui à Espanha e comprei uma renda muito chique para os filhos. No caso de irem. Olha que vai a gente pela mortalha. Portanto, são tudo histórias, estás a perceber da vida. Olha, depois ainda nunca reparaste o que eu tenho abaixo do Papa. Sabes que ao fim do mês, não. Ou nem isso, mandaram-me. Eu depois nos ensinemos o meu nome. Sim, já mostrou. Essa foi a melhor. Essa fica essa. Um certificado. O padre da cá ele veio para o bispo para Bragança, o Canudico. E depois o bispo ainda era o outro. Deu-lo até ao padre para nos o entregar, punha meu nome. E depois chegou abaixo, olha, eu trago isto aqui assim, do Vaticano. Nós queremos as siglas 3 de ninguém, do Vaticano. Está bem. Era assim um canudico, então as folhas lá todas. Eu posso abri-lo, disse o cura, não escura. Pode ir. Tem bem de sua mão, pode, abra. Então atrás do balcão abriu, o santo viu aquilo, começou a chorar, e disse, olha. Sim, eu também fiquei super emocionado. Muito bom. Muito bom. Olha, seguindo, e foi assim as histórias, sabes, é mais importantes. Para pauliteiros, já fizeste fatos para todo tipo desde inaugas a camisas, todos os grupos têm... nós chamamos um pouco. A sua mão. Mas o que eu quero dizer, todos à sua maneira, todos são diferentes, todos têm um toque diferente. Como falámos há bocado, por exemplo, do chapéu, o nosso sempre teve o penacho. Sempre teve o penacho, porque lá está, criavam-se as galinhas, tiravam-se... Há sempre um fundamento de uma coisa. As penas, portanto, a mais habilidosa fazia
e punha na E fita. punha- Ou havia fita vermelha ou punha na fita do próprio do chapéu, porque tanto se punham as fitas muito bonitas Uhum. também nos chapéus, não é? Agora é todo E, chinês. por exemplo, pouco. os lenços atrás do colete. Os lenços atrás E- do colete já não me diz a mim muito, porque a gente fez uma cópia daquilo que era realmente o Padre Mourinho, que Uhum. ele punha estes lenços, que acho que era divulgar na época que ele fazia. A minha mente, da maneira, isto e do conhecer, era de levar o lenço regional português, Uhum. que é o minhoto, Pois, que era o porque de aquele franja, lenço era o minhoto. Não é nosso, é minhoto, não adianta. E principalmente o de franja, havia o lenço chinês, que eles chamavam de lá, que era o típico da mirandesa, em lama, não tinha franja, Claro. Aquele ou seria, os se calhar, sedas. para tornar Para mim mais era a folclore, maneira, mais, o folclore mais, era a maneira dele, ele ia, mais como te coloridos. digo, ia muito pelo mundo inteiro, e então acho que divulgava Portugal. Pois. Sim, sem Entendes? dúvida. Ainda hoje sem igual. dúvida, sem dúvida. O lenço minhoto, eles É. têm sim, e agora também criticam, que diz que vem muito, eles estão a levar o folclore ali no Minho, muito a rigor, as qualidades das coisas, Uhum. portanto, não chinês, Os não, materiais os e materiais, tudo. isso, mas mesmo Que assim é uma das tem que... dificuldades que também vós tendes agora, não é? Claro, A matéria-prima, seja claro, do linho, seja do linho, os linhos a gente tenta aproveitar os que estão nas malas, muito antigos já, porque realmente eu nunca meto um linho industrial num colete, seja mais velho, seja mais novo, nós nunca metemos por trás, a não ser que a cliente diga assim, toma, põe este, Pois, por contrário, é sempre linho antigo, o antigo. velho, é velho. Às vezes pode ser mesmo velho, E depois também o trabalhar, lá está, vai-se muito aos baús e tira-se Isso é- aquelas mantas e aquelas coisas e depois fazendo claro, sempre. porque muita gente e muita coisa destas coisas estava tudo aí para o lixo. Os próprios sacos do Ai, trigo ui, 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 ui. também se aproveitou muito. Isto também é o meu Agora- rigor, desde que veio o Interceltic aqui enchendo das prendas para dar, e então aí comecemos a fazer e aproveitar o que estava escondido Sim. e estragado, e acho que é uma foi uma cultura de forma maior riqueza do país. Sim. Eu defendo isto do país inteiro. É que não venham, eu faço um casaco, olha, não vês. Isto não de uma qualquer que vai atrás do casaco, Exatamente. porque é diferente, é bonito, e tem um... Depois também Pronto, mas eu digo que isto vira magia. Sim, Vira magia porque as cores porque também permitem, não não é? é as cores, E depois o trabalho. o trabalho do Eu digo que picotado. mesmo um farrapo assim, passado a ferro, estes sacos, diz, olha, sabes porque brilham? Porque quem os fez-os com muito amor, com muito trabalho Claro. e com muito sacrifício. E estavam a deitar fora e então aí agora E brilham. duraram E é verdade, estás uma a vida. perceber? Pois. Olha, temos outra rúbrica que é Paulo de Dous Bicos. Como um gato. Morra gato, morra farto. Há um Paulo dos Bítios. Paulo de Dous Bicos pode ser uma coisa ou pode ser outra. Então vou-lhe fazer 12 perguntas, à sorte, e tem que dizer ou um ou outra. Eu faço, em cada pergunta tem uma opção A e B, tem que escolher e ser rápida. Deixa eu ver o que diz. Portanto, cozer à mão ou cozer à máquina? Cozer à máquina. Linho ou burel? Ou linho, ou burel. Qual gosta mais? É de cozer uma coisa ou outra. A máquina, hoje está bem. Tanto uma coisa como a outra. O linho é uma coisa, num trabalho, e o burel é outra. Camisas, Mas é bom trabalhar os dois. no caso do Politeiro, camisas ou enaugas? Camisas gosto mais de fazer. As enaugas são mais fáceis, mas não gosto tanto. Bulho e cascas ou sopas da matança? Olha, não tem escolha. Olha que não tem escolha. Gosta dos dois. Eu gosto das duas, mas as sopas da matança é uma coisa, mas acho que são os dois. Pronto. São a culinária e os dois. E Tanto para mim, acho que para outra pessoa qualquer. Que as sopas da matança é como pouca gente. Qual Agora- prefere? Estar uma semana à volta de uma capa de honras ou uma semana em Xeralheiras?
Não, as semanas, a volta de uma capa de honras. Fazer um traje Também gostas de completo, fazer um traje completo de politeiro ou um traje completo de gaiteiro? Um texto pauliteiro. Politeiro. Dá O mais gaiteiro trabalho é o mais. gaiteiro. É, dá mais trabalho. SIC ou TBI? Ah, não tem escolha. Assim que. SIC. Sim. Vira Que eu do não era Não, só. mas sim. Vira do Minho ou Corridinho do Algarve? Não, vira do Minho. Somos minhotos. Ai, o Minho, eu gosto muito do Minho. Não É somos mais minhotos, mas somos lá perto. Lá. O corridinho do Algarve já foi inventado, aquilo não, já foi Pois. é. Agora, merenda Gosto da muito. Trindade ou piquenicão do tio João? Ai, vá, a Brenda da Trindade. Melhor. O piquenicão já o fiz. Já. Fui-me a perguntar por um colete. Oh, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Então vá comprar onde quiser. Ora, Já vai queria anos. oferecido. Oh. Mal empreendo. Manel Luís Goxa ou João Baião? Eu gosto, já há muitos anos que lido com ele. O Baião, gosto do Baião. Mas o Rocha é o Rocha. Muito bem. Foi a primeira Feira. entrevista que eu tive. Foi o Goxa. Foi o Rocha. Com a capa de honras. Feira de Artesanato de Vila do Conde ou Feira dos Grades de Sandim? Ah, Feira de Artesanato de Vila do Conde, caralho. O Sandim é Sandim, pronto. Qual é pior? A variar a máquina da costura ou a variar a máquina de lavar louça? Ai, pior lavar a variar a máquina de costura. Pois. Dá mais dor de Porque cabeça, só lavas a mano. Exato. Mas, Pronto, é assim, é esse, já está às 12. ai, está bem. Pronto, Qual foi o agora- autor das perguntas todas? Fui Tu. eu. Como é que vê as tradições do agora e há 50 anos atrás, em termos de Sandim? Espera. Tanto era num jeito, mas acho que no fundo é a mesma coisa. É? Eu acho que sim. Mas acha que É, está por pode- bons caminhos ou Eu terá os acho dias que só- contados? Não. Está por bom caminhos, só se não quisermos. Eu acho, a minha maneira de ver, Só não é? não é Mas eu melhor acho- se todos senão os que cá estamos não não fizermos por isso. Por isso. Quando, Agora, e nos faz mais, porque a gente não. Agora, coisas, confusões, altos e baixos, toda a vida houve. claro, Estás a isso sim. perceber? E eu sempre, porque houve, lá está, falou há bocado, os homens que foram para ultramar, houve muita gente que emigrou para a França e para aí fora. Nem aí falei, pois. Já havia, logo aí as aldeias ficaram despovoadas, não havia Depois os estudantes foram, tudo portanto, para a escola fora. desenvolveu mais, teve que ir tudo para Toda a a gente escola. ia Por estudar acaso os para meus fora. filhos estão aí desde sempre, não é? Dizem, ai, os teus filhos, olha, eu não os empurrei, nem os Ora, prendi, bacalhau. Paulo foi um bom pauliteiro. Paulo Na foi altura dele, pauliteiro. um bom pauliteiro. Pois foi, que ainda foi quando inauguraram o Pato Chiquito. Portanto, os pauliteiros, há sempre aquela coisa, eu acho que desde que eu me conheço, quando era tio Belmeiro, porque este é assim, porque este Zé Mourinho, porque este faz assim, outro faz assim. A Rosa, a irmã, que já eram ela que ensaiava lá está, as sobrinhas do E a padre, Judite. aqui, a Judite, que morreu, era minha amiga também de fazer a coisa, mas também sempre via isso. E hoje é a mesma coisa, é sempre igual. Eu às vezes andava nas feiras também com pessoas, com grupos neste género de voz, com coisas assim juntas, uma criticava, olha, então não lhe sou juntinho, eu às Claro. vezes ouvia, portanto o Em mundo é todo de lado, todo em todo lado. lado. Eu não Olha, sou quando pessoa lhe falam em Politeis de Miranda, qual é a primeira coisa que vem? que não são de Miranda, são de todo o concelho. Pronto, mas mesmo dizendo, Mas quando Miranda falam são de pauliteiros, Miranda. não, quando São falam de- pauliteiros, o que é são que de- vem É Miranda do Douro, é. Sim, não é. Não é um Olha, concelho. em termos de capas, falamos da capa de honras, mas já fez muitas capas sem serem de honras, muitas capas. Ui. Para confrarias, por aí Para as fora. confrarias, a confraria, Sem tirando pessoas particulares, Sim, não é? sim, mas principalmente depois, para confrarias. porque Sim. foram muito buscar Só, algumas ideias da nossa, da nossa, principalmente e as depois dos confrades, adaptaram para eles. Os confrades eram os confrades de Anólfos, nunca dei o nome certo, enólogos e gastrónomos. gastrónomos, que lhe tenho muito a agradecer a esses senhores, todos eles, que o primário foi Moreno aqui, bom, também não havia costureiras mais onde se dirigiram. Claro. E eles foram à minha casa
ele e o engenheiro Monteiro, Sim, Monteiro. de Mogadouro, Amaro. Amaro, e era outro também no cheio de Medondeira, e o engenheiro Monteiro de Mirandela, todos eles. Tenho muito que isto já vai para 30 também, ou 20 e tal anos. Oh, Susana, tens que nos fazer umas capas, e como é que vão ser as capas? Olha, vós já sabeis, em que, mas em Borel em Borel não vamos a roubar, eu já não a ideia do Mourinho também do Exato. padre, de uma pessoa que também nunca me coisou. E só em Sorrobeco, mas tu é que tens que ver, tu é que tens que fazer, tu é que tens que... fiz-lhe um croquis, queríamos com o rabo da capa de honras, mas não queríamos com uma capa de honras, com umas franjas de baixo, foi tudo a minha autoria, nessa época, de fazerem as capas assim. Fiz-lhe um croquis e eles gostaram. E depois fiz não sei quantas para a primeira impressão. E depois, demorei num dia. Olha, que isto vai dar para muita coisa. Puxa, isto é para muita coisa, melhor. Claro. Se tivermos a fazer deste, também fazemos deste. Também fazem sem. O engenheiro, portanto, ele era um dos primários, o de Mogadouro também, o engenheiro. E o engenheiro Monteiro de Mirandela. Mirandela, depois tu conheces, se for o baixo, ainda já não bebo tanta aposta. E o da Rita, o Zé, eram estes todos. Depois era assim, olha, mas agora só são estas, mas depois para a frente vão ser tantas. Tanto trabalhos. Se a fábrica fizer farrapo, nós fazemos outras coisas. Não há novidade. Uma vez foram 10, outra vez foram 15, outra vez não sei o quê. Uma vez que fizeram em Miranda, sabes quantas fazemos? 70! Uma vez. Eram 2 queixotes, 2 televisões grandes, chinas, que fomos descarregar a la Porta de la Sé de Miranda. Para distribuí-las por todo o mundo. Fizeram um jantar, era quase novo ainda, no Tio Miguel, deste lado, o almoço foi lá, com caldo de castanhas, cozinhar melhor que agora. Aquilo foi assim uma coisa espetacular, sim, até sim. Hoje, assim, foram que, percebes, até hoje, agora temos que fazer umas quantas, pus o telefone em cima dos dias antes, quantas são? E, portanto, é assim, graças a Deus, a gente nunca se poupou o trabalho. Temos também a riqueza que ele nos falar ele mirandês. O mirandês é o melhor. E a Maria Susana falar em mirandês, de vez em quando, nós na também nossa conversa vai um instante pela Miranda, não digo, para os sandinês. Para os sandinês. E ainda bem que se vai falando e que agora é muito... aquilo escreva. Mas não que leia, aquilo é... que dá-nos escrito já que é escrito. O espanhol leio perfeitamente. E o nosso mirandês não consegue ler. Vês? Se calhar é uma questão de hábito. Claro, também nunca. Agora, a televisão, o espanhol, também praticamente em casa, tenho num filme espanhol, desde sempre, é isso. Mas ler, eu leio um espanhol perfeitamente. E entendo perfeitamente, mas sou capaz. Tenho aqui um dito também, a ver se sabes o que quer dizer. Quem não tem que fazer, se cose, la saia e torna-la a cozer. Isso é fácil. Tu não sabes o quê? Quem não tem que fazer, se cose a cama e torna-la a cozer. Quem quer trabalhar, trabalha sempre. Ora bem, certo. Estás a perceber? Agora, quando não queremos trabalhar, tanto estás sem comer. Qualquer desculpa serve para não trabalhares nada, não adianta. Não é, pá? Anda para onde é? É para onde. Então vamos acabar com mais um desafio, uma rubrica, que tem a ver com quando é aos pauliteiros dizemos o último laço. Aquele castilho, o salto ao castilho, no caso da Maria Susana, vamos para cá, a última capa de honras. Sim. Vamos imaginar que tinha de fazer a última capa de honras, que diziam, tem que fazer esta última, e não torna a fazer mais. E não torna a fazer, e vai oferecê-la ou vai a quem é que... Acha que lhe vai oferecer? Sei lá. Ao Presidente da República é soldei. Um ministro
pelas finanças, aqui termina a outra. Mas não se lhe dei eu. Claro, não, se tivesse que a fazer para Para oferecer. oferecer, vá, como Ai, lá. no caso do Oferecia do ao Papa. Papa outra vez, isso sem dúvida. Agora por aqui nós, acho que não é da mereci. Muito bem. Pronto. Só Está são feito. os rapazes destes, sei da maneira, Ora, nem que exatamente. fujam bem turbulentos. Olha, a caneca vamos lá oferecer, hein? Ai, Fica de Isto, oferta. já que não agora podemos- só se realmente há muita gente, oh, ninguém me oferece nenhum, deixa-me ganhar dinheiro para ali. Ora, exatamente. Mas que você já mal fodidas e mal pagas. Muito bem. Ai, Pronto, obrigadinho. filho. Agora só temos que tirar o retrato olha, os dois. Agora tenho que ir para, como é, para o jornal de quê? De entrevistador. Vai Tu, vai pela entendes? internet. Vai para a internet. Eu gosto pouco da internet, não gosto da internet. Mas na internet, vá, fica na internet à nossa maneira. Pois. Na Bililiza. Eu também queria filmar, que eu já vi uns filmes e estão muito bons. Que cadelas. Onde são os filmes? Mostra cá. Tu. Vamos! Anda, Já tens viu, que disse que mostrar, que ela já fui, viu. não sei quem foi, e porque ela diz assim, eu também não. Algo estás de interessada porque tu não sós muito de... Vamos, Carlos, bota cá. Não sei. Mas quem é que lhe disse que já. A Lili, A Lili disse que já disse que já viu. viu. As introduções do podcast. Agora pois, querem. viu, E agora querem. E Então agora... aquele menino quem é? Eu não conheço a nós desta juventude. é Calvina, da Maria Virgínia. Ai, que rapaz sangalanos todos. Eu também não te conheço. Não conhece? Não, não Este. conheço agora. Bom, Mas este não o conhecia. tiramos sinceramente. a foto. É que eles levam assim uma subida de uma diferença. Agarra a caneca. E agora vão-nos Então a champanhe está para aí. Já gastemos a saliva. tirar